apresentando a elas o evangelho do comodismo, o evangelho da massagem do ego, mas o evangelho que confronta. E fazendo isso com amor. Com amor. Não é com espírito de acusação. Tem gente que já tem um espírito de acusação. Já tem um espírito de juiz. Tem gente que, se possível, sentava do lado julgando Deus. Por quê? Às vezes se acha mais certo que todo mundo, mais santo que todo mundo. Mas o discípulo, ele entende que ele sempre está aprendendo para ensinar. Ele sempre está aprendendo. E como é que Jesus pregava o evangelho do reino? Dizendo que se arrependesse, mas também a Bíblia diz que ele ia curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha só, o entendimento intelectual a respeito da palavra e a unção do Espírito Santo andam juntos. Se você buscar esses dois na sua vida de oração e estudar a palavra do Senhor profundamente, Deus vai te tornar um dos maiores ganhadores de alma dessa região, aonde quer que você esteja. Deus vai transformar você em um verdadeiro ganhador de almas. Mas é quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. É quando nós nos colocamos à disposição do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estudar a Bíblia? É preguiça, irmãos. Não é porque não tem tempo, não é porque tem preguiça de estudar a Bíblia. E quando você diz assim, eu não preciso mais estudar a Bíblia, significa que você é autossuficiente e já tem todo o conhecimento. Você está dizendo, eu não preciso mais estudar a Bíblia. Eu não preciso mais ouvir a voz de Deus. Sabia disso? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu digo que eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso ouvir a voz de Deus. É isso que você está dizendo. Não estou colocando palavras na sua boca. É isso que nós vamos entender, irmãos. Se você não tem prazer em ouvir a voz daquele que entregou o seu filho para morrer por você, e Satanás está trabalhando direito na vida das pessoas para roubar esse tempo. Glória a Deus. Estudar, colocando adubo dentro da cabeça das pessoas. Sabia? Pelas redes sociais. Tem tanta coisa por aí que a gente vê. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Uma coisa interessante é falar na convenção, e é muito importante. Você não dá ouvido a todo pregador da internet, a todos que ensinam na internet. Você sabe por quê? Tem muita gente aí que tem muitos seguidores na internet. Mas no inferno tem mais seguidor do que aqui na terra. Você sabia disso, irmãos? Doutrinas de demônios. Um dia eu ouvi a pregação de um pastor dizendo que era para a pessoa nunca entrar numa igreja pentecostal. Um pastor ensinando. Não foi na internet não, foi num canal de televisão. Me lembrei agora. Foi num canal de televisão. Você se pergunta quantas pessoas que são leigas que enveredam por esse caminho. Meus queridos irmãos, e aí você se pergunta, pastor Paulo, eu tenho a ver com isso? Você tem a oportunidade de aprender para ensinar. Eu creio arduamente no meu coração que todo ser humano, no dia que chegar diante de Deus,
seja para a condenação, seja para a salvação. Eu creio que se fará essa pergunta, não estou dizendo com convicção do que vai acontecer, porque não pode dizer do coração de Deus, mas eu creio que Deus vai ver quantas almas nós ganhamos para o reino de Deus. Eu creio que vai aumentando, sabe? Nossa continha com Deus, nossos créditos. Irmãos, porque ganhar uma alma para o Senhor, para o reino de Deus, você está tirando aquela pessoa do caminho do inferno. Do inferno. Isso é ser um ganhador de almas. É tirar as pessoas do caminho para o inferno e colocá-las na direção para o céu, irmão. Olha a grandeza disso. E você sendo esse instrumento de Deus. Como o meu coração se alegra quando uma pessoa que eu convido para vir para a igreja, que eu trago para a igreja, se converte. Não é para minha glória, mas eu me orgulho disso, porque eu estou fazendo aquilo que o meu Pai disse para mim fazer. E é isso que o nosso Pai disse para nós fazermos: sermos ganhadores de almas. Aleluia. Sermos ganhadores de almas. Então, irmãos, para poder trabalhar, ganhar almas de maneira eficaz, existem alguns aspectos fundamentais além daqueles que nós já trabalhamos quarta-feira passada. Um deles é o trabalho na rede celular. A célula é importante. A célula é um berço de almas. Se você tem medo, está com medo ainda, rapaz, eu estou com medo, não tenha medo não. Se prepare. 2026 nós iniciaremos a capacitação de destino. E no primeiro módulo da capacitação de destino, quando terminar o primeiro módulo, todas aquelas pessoas que estiverem fazendo a capacitação de destino, elas já estão sendo desafiadas a abrir a sua primeira célula. Todas elas. E não tem esse negócio de dizer, porque eu fiz teologia. Não, irmãos. Isso aí vem depois. Porque a teologia ela é necessária na nossa vida. Senão eu não estaria aqui pregando o evangelho para vocês. No culto de si. Se não valesse de nada. Amém? Amém. Então, você se prepara, você vai se capacitar. A capacitação do destino é o começo. É o começo da capacitação. É o começo. Então, depois do primeiro módulo, finalizou o primeiro módulo, você já vai abrir a sua célula. Quem são as pessoas que vão participar da capacitação do destino? As pessoas que passaram pelo processo, a Universidade da Vida, encontro com Deus, e aí elas vão entrar na capacitação do destino. Por que é necessário passar por essas etapas? Porque não se começa a construir uma casa pelo teto. A única coisa que eu já venho construindo, começando pela parte de cima, é silo de armazém. Faz o teto primeiro, chapéu, depois vai botando as outras coisas. Mas uma casa de morada, você não começa a fazer o teto. Eu conheci uma pessoa que quando ele começou a trabalhar de serralheria, ele foi para Balsas para trabalhar de serralheiro lá, e aí chegou lá e a pessoa disse: tu sabe trabalhar mesmo? Sei. Trabalhando na cabeça, trabalhei e tal. Aí, isso uma pessoa me contou, o patrão dele, sabe? Eu fui trabalhar lá também, já era conhecido mesmo. Aí ele disse: esse irmão, e tu acredita que a pessoa disse: depois pegar uma porta para tu fazer. Deu a medida, ele começou a fazer a porta pelo portal. E porta de ferro, você faz a primeira estrutura da porta, joga a chapa dentro, faz a caixa de fechadura. Por último, você vai fazer o porta-vento pelo portal. Esse homem sorri me contando essa história. E aí eu lembrei agora, irmãos, e é interessante mesmo, porque às vezes a gente quer alterar a ordem. Não, pastor, mas eu acho melhor começar por aqui. A gente tem dificuldade em seguir disciplinas. E
seguir processo, sim ou não? Tem gente que Sim. se converte hoje e amanhã já quer ser o Papa. Não é assim? Eita. Tem gente que começa a estudar teologia hoje, daqui a pouco já está. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí começa, né? A irmã Ana Maria está estudando aí. Por isso que eu escutei agora, ô glória! Aleluia! Começa a falar diferente, irmão, não é só brincadeira, irmãos. Mas a gente precisa passar por esse processo. Pastor, eu fui à Universidade da Vida, mas não participei do encontro. Você vai ter que participar do encontro em março. Eu tenho que participar em março, vai ter outro. Se precisa, é o processo. E nós vamos respeitar o processo. Tem que fazer a Universidade da Vida, né? O encontro, que está bem no meio da Universidade da Vida, aí você vai para a capacitação contínua. Porque você vai ver, no dia que você não fez encontro ainda, você fazer o encontro, para entrar na capacitação dele, você vai ver a diferença. Quem foi para o encontro aí? Levanta a mão. É tremendo ou não é? Amém? Amém. Então trabalha na rede celular. Você vai ter as suas células, as pessoas, você vai cuidar dessas pessoas da célula. Por isso que a gente não tem ainda muita programação, você diz assim, mas só um quarto domingo. Você vai ver, quando você estiver na célula, você vai ter muita coisa para fazer. Cuidar daquelas pessoas que vão estar lá, orar por elas, jejuar por elas, estudar para ensiná-las a verdade. Por isso que eu digo que a teologia é importante. Você vê lá para ser consagrado pastor, tem que passar por uma sabatina, né? Exato. E são perguntas teológicas. Se você não estudou teologia, como é que você vai? Sabatina é pesado. Né? Quem quer crescer, ele busca o conhecimento. Não somente a parte espiritual, mas ele busca também o conhecimento. Você quer ser o ganhador de almas? Busque a parte espiritual, mas busque se encher da palavra de Deus. Aleluia. Segundo as estratégias evangelísticas de conquista, o Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai te orientar. Terceiro, o caráter de um ganhador de almas. Como é que eu sou um ganhador de almas e eu sou mentiroso? No dia que uma pessoa lá na sua célula descobrir que você mente, ele não vai querer mais ir para a célula. Que você rouba, que você engana, ele não vai mais querer ir para a célula. O caráter é importante. Não só para isso, mas diante de Deus. Diante de Deus. Tem crente que mente? Muito. Tem. Tem crente que mente com a cara deslavada. Tem. Já várias vezes eu não dá os dons, né? Eu louvo a Deus por isso, o dom do discernimento. Já várias vezes a pessoa me contando uma história. Pastor, e Deus mostrando assim, a pessoa está mentindo. Nossa, aí começa a dar aquele sorrisinho assim. Ah, miserável. E Senhor, não me deixe julgar, Senhor. Aí o Espírito Santo vai dar julgamento. Não, meu filho. Está mentindo dele. Foi assim, assim e assim a história. Depois eu vou investigar. Aí a história dele é como o Espírito Santo falou. E eu vou investigar, não é pensando que o Espírito Santo Deus está mentindo, não. É para mim não ficar julgando. É tipo, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O ganhador de almas, ele tem plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tudo que ele vai fazer, o Espírito Santo está orientando. Tudo. Isso. Agora eu quero perguntar para você. Por que é importante ganhar almas? Para entrar de mão vazia no céu. Certo. Para entrar de mão vazia no céu. Mas só para a gente ter alguma coisa. Então, se a gente fizer assim, a gente está fazendo por mérito. É para resgatar. Para receber mérito de Deus. Quem mandar Para mostrar para Deus, né?
Nossa, eu ganhei 1 milhão